Olá pessoal, bom dia. Retomando agora então a parte 2 da aula 1 do curso de Fisiologia Humana para o curso de Fisiologia, a disciplina de Fisiologia Humana para o curso de Psicologia. Então, na aula passada, o vídeo anterior, eu terminei a aula iniciando a explicação de como o potencial de repouso de membrana é estabelecido. Então, existem dois fatores que são essenciais para que seja estabelecido o potencial de repouso de membrana. O primeiro é um gradiente de concentração, ou seja, diferença de concentrações entre o meio intracelular e o meio extracelular dos íons sódio e potássio, que esse gradiente de concentração ele é estabelecido pela bomba sódio-potássio ATPase, ou seja, é um transporte ativo que vai estar sempre jogando sódio para o meio extracelular e potássio para o meio intracelular, fazendo com que exista uma maior concentração de sódio no meio extracelular em relação ao meio intracelular, ao passo que o potássio é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. O segundo fator que é essencial, que na verdade é o que estabelece o potencial de repouso de membrana, é que quando há essa diferença de concentração, há a tendência desses íons de se mover por difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse movimento de íons que na verdade vai gerar o potencial de repouso de membrana, o movimento dos íons sódio e potássio. Então, ao final dessa aula, a gente vai entender que a interação, na verdade, dos dois movimentos de sódio e de potássio que vai gerar aquele potencial de membrana, de repouso de membrana de aproximadamente menos de 70 mV. Então, eu terminei a aula passada falando desse movimento do potássio, que a gente viu que o potássio ele é mais concentrado no meio intracelular, então esse esquema aqui está mostrando o meio intracelular é o meio 1 e já o meio extracelular é o meio 2. Então o potássio é em torno, numa célula nervosa típica, ele é mais ou menos 40 vezes mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. Quando acontece essa movimentação do potássio através de canais que são permeáveis somente ao potássio, começa a se estabelecer um movimento desse íon do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Aqui eu fiz uma outra figura para exemplificar isso. Então aqui a gente tem a célula, o potássio são as bolinhas azuis que a gente vai falar agora, retomar agora. O potássio ele é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. E aqui a gente faz um corte da membrana, mostrando que essa membrana tem canais de vazamento de potássio, que estão mostrados pela cor azul aqui, e canais de vazamento de sódio, que eu vou falar daqui a pouco. A diferença do número de canais de vazamento de potássio e de sódio aqui é proposital, porque existe muito mais canais de vazamento de sódio do que de potássio. E isso vai ser importante para a determinação do potencial de repouso de membrana, que na verdade o potencial de repouso de membrana ele é muito mais próximo ao potencial de equilíbrio do potássio do que o potencial de equilíbrio do sódio, justamente porque as células nervosas são mais permeáveis através desses canais de vazamento ao potássio do que ao sódio. Então, retomando aqui, existem esses canais de vazamento. Então, numa situação de haver uma maior concentração de potássio no meio intracelular do que no meio extracelular, o que vai acontecer? Esse potássio vai ter a tendência de se movimentar através desses canais, e a movimentação dos íons potássio vão fazer com que se acumule carga positiva próxima na membrana no meio extracelular. Por outro lado, esse movimento do potássio vai trazer ânions para próximo da membrana no seu meio intracelular, porque a movimentação dessa carga positiva sempre vai acontecer com uma carga negativa associada. Só que essa carga negativa associada, esses ânions, não passam pelos canais iônicos que são permeáveis somente ao potássio. Isso faz com que seja acumulada carga negativa no meio intracelular. Isso vai acontecer até o momento que se acumula tanta carga positiva no meio extracelular e tanta carga negativa no meio intracelular que começa a se gerar, na verdade, um gradiente elétrico que vai se contrapor ao gradiente iônico, o gradiente de concentração. O que isso significa? Isso significa que nesse momento, porque existe muita carga negativa no meio intracelular, próximo da membrana, haverá a tendência do potássio ser atraído para dentro da célula. Por outro lado, como existe muita carga positiva no meio extracelular devido à movimentação anterior de potássio, existe a tendência de repulsão, ou seja, do potássio ele não passar para o lado de fora da célula, porque cargas positivas vão se repelir.
Então, nesse momento, chega-se o que a gente chama de potencial de equilíbrio do íon, onde não há mais esse movimento através do gradiente de concentração, porque existe um gradiente elétrico de uma força oposta, contrabalançando esse movimento determinado pelo gradiente de concentração. Essa voltagem, potencial de equilíbrio do íon do potássio, quando o potássio é em torno de 40 vezes mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, e considerando a temperatura do corpo humano de 37 graus, esse potencial de equilíbrio do potássio acontece em menos 94 milivolts, ou seja, se eu coloco um voltímetro com um eletrodo dentro da célula e o outro fora da célula, eu vou medir uma voltagem de menos 94 milivolts, ou seja, o meio intracelular está negativamente carregado em menos 94 milivolts em relação ao meio extracelular. Então, isso significa que é o potencial de equilíbrio do potássio. Tem o sódio também. Então, o que acontece com o sódio? Aqui nós temos a situação do sódio. O sódio exemplificado pelas bolinhas vermelhas. O sódio, ao contrário do potássio, ele é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. Numa célula nervosa típica, o sódio é mais ou menos 12 vezes mais concentrado fora da célula do que dentro da célula. Isso, de novo, acontece por quê? Porque a bomba sódio-potássio ATPase está jogando sódio o tempo todo para fora. Então, novamente, a gente faz o mesmo corte da membrana e a gente percebe o quê? Que a membrana tem canais de vazamento do potássio em maior número em relação aos canais de vazamento do sódio, que são observados em menor número. Então, a gente vai ver o que acontece com o sódio agora, com essa movimentação do sódio. Então, o sódio é mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular. No meio extracelular também existem ânions. O sódio tem carga positiva. Então, daí a gente já vai, de uma forma similar ao que acontece com o potássio, a gente já pode deduzir que quando houver o movimento de sódio, haverá movimento de carga negativa junto com o sódio também. Só que quando o sódio se movimenta, o que vai acontecer? O sódio vai passar pelos canais iônicos que são permeáveis ao sódio. Os íons sódio começam a passar e começam a se acumular no meio intracelular, próximo à membrana. De novo, lembra que o sódio tem carga positiva. Quando o sódio se movimenta, ele traz consigo também carga negativa, ânions. Só que esses ânions não conseguem passar pelos canais iônicos, então eles vão se acumular no meio extracelular, ou seja, vai levar a uma acumulação de carga negativa no meio extracelular. Então aqui a gente tem o zoom dessa figura mostrando a movimentação de sódio para o meio intracelular, levando à geração de uma carga positiva, acumulando-se no meio intracelular, e o movimento desses ânions, junto com sódio, que não passam pelos canais iônicos, se acumulam uma carga negativa no meio extracelular. Vocês estão percebendo que o processo é similar ao que acontece com o potássio, somente na direção oposta, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular. Qual seria o próximo passo, então? O próximo passo é que quando essa movimentação de sódio de fora para dentro da célula vai fazer com que se gere uma positividade dentro da célula, próximo da membrana, ao passo que se gere uma carga negativa fora da célula, associada à membrana. Essa geração desse gradiente elétrico vai fazer com que leve a acontecer com o sódio o processo idêntico que aconteceu ao potássio. Ou seja, vai acontecer vai se gerar um gradiente elétrico que vai se contrapor ao gradiente de concentração de sódio. Quando isso acontece, o que isso significa? Significa que haverá tanta carga positiva associada à parte interna da membrana que esse sódio que se moveu para o lado externo da membrana, ele vai ter a tendência de não se mover mais por causa de repulsão de cargas. Positivo é oposto a positivo, vai haver a repulsão de cargas. Por outro lado, essa negatividade associada à porção externa da membrana vai fazer com que o sódio seja atraído novamente para fora da célula. Então, novamente, se gerou um gradiente elétrico que foi contra o gradiente de concentração do sódio. Nesse momento, não haverá mais movimento
líquido, ou seja, um movimento preferencial de sódio de fora para dentro da célula, porque existe um gradiente elétrico que está oposto ao gradiente de concentração. Esse momento, quando isso acontece, a gente chama o potencial de equilíbrio do íon sódio. E o potencial de equilíbrio do íon sódio, ele é em torno de 167 mV, ou seja, um valor positivo a 37 graus, quando a concentração de sódio no meio extracelular é mais ou menos 12 vezes maior do que a concentração de potássio no meio intracelular. Então, se a gente coloca um voltímetro, a gente vai medir essa voltagem, essa diferença de potencial que existe entre o meio interno e o meio externo, e a gente vai perceber que existe uma voltagem de um potencial ou voltagem de mais 67 mV. Então, veja bem, quando a gente discutir o potássio, o potencial de equilíbrio do potássio é menos 94 mV. O potencial do sódio é mais 67 mV. E o potencial de repouso de membrana é menos 70 mV. Então, daí você já consegue perceber e deduzir que o potencial de repouso de membrana ele é muito mais influenciado pelo íon potássio do que pelo íon sódio. Isso a gente vai ver aqui nessa figura. Então, a gente tem aqui as duas figuras finais, né, das ilustrações que eu forneci. A primeira mostrando a situação do potássio em azul e a segunda a situação do sódio em vermelho. Então, a situação do potássio a 37 graus, considerando 40 vezes mais ou menos mais potássio dentro do que fora da célula, o potencial de equilíbrio do íon potássio é menos 94. E no caso do sódio, também a 37 graus, a nossa temperatura corporal, considerando que existe mais ou menos aproximadamente 12 vezes mais, o sódio é 12 vezes mais concentrado no meio externo do que no meio interno, o potencial de equilíbrio do íon sódio é de mais 67 mV. Aqui é importante, eu gosto de enfatizar aqui, que é importante enfatizar, perceba que a permeabilidade da membrana ao potássio é muito maior do que a permeabilidade ao sódio, porque existem mais canais de vazamento de potássio do que canais de vazamento de sódio. Isso vai significar o quê? Significa que a influência do potássio para estabelecer o potencial de repouso de membrana vai ser maior que a influência do sódio. Por isso que o potencial de repouso de membrana, que é menos 70 mV, ele está muito mais próximo ao potencial de equilíbrio do íon potássio do que o potencial de equilíbrio do íon sódio. Então aqui a gente vê nessa figura isso, a gente vê o potencial de repouso de membrana menos 70 mV, o potencial de equilíbrio do potássio menos 94 mV, o potencial de equilíbrio do sódio mais 67 mV. Por que está mais próximo do potássio? Porque justamente a permeabilidade na membrana é maior ao potássio. Então, a influência do potássio vai ser maior em relação ao sódio. Então, o sódio, o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai simplesmente aumentar um pouco esse valor, de menos 94 para menos 70, porque o sódio ele tem o potencial de equilíbrio de mais 67. Então, nesse caso aqui, o potencial de repouso de membrana, que é em torno de menos 70 mV, ele vai ser estabelecido. O primeiro passo é o gradiente de concentração que vai ser gerado com a bomba de sódio e potássio ATPase, jogando mais sódio para o meio externo e potássio para o meio interno. Isso vai fazer com que o sódio seja mais concentrado no meio extracelular do que no meio intracelular, ao passo que o potássio é mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. Com essas diferenças de concentração, as células têm canais iônicos permeáveis tanto ao potássio quanto ao sódio. Esses canais são chamados canais de vazamento, que estão permanentemente abertos. Como existe um gradiente de concentração, no caso do potássio, a tendência do potássio é passar de dentro da célula para fora da célula. Mas ele não vai passar indefinidamente, porque esse movimento de potássio vai gerar um gradiente elétrico, no qual gera-se carga negativa dentro da célula, próxima da membrana, e carga positiva fora da célula, próximo da membrana. Isso vai fazer que impeça o movimento de potássio de acordo com seu gradiente de concentração. Isso acontece a 37 graus, com uma concentração 40 vezes maior de potássio no meio interno em relação ao meio externo. Isso acontece num potencial de aproximadamente menos 94 mV. No caso do sódio,
esse potencial de equilíbrio do íon vai acontecer, ou seja, o potencial de equilíbrio quando o gradiente elétrico contrabalança o gradiente de concentração do sódio, o potencial de equilíbrio vai acontecer em aproximadamente mais 67 mV, considerando a temperatura de 37 graus e considerando aproximadamente 12 vezes mais sódio no meio externo em relação ao meio interno. Quando existe a interação dos dois íons, aí sim que se estabelece a interação do movimento dos dois íons, aí sim que se estabelece o potencial de repouso de membrana, que é em torno de menos 70 mV. Eu estou falando em torno porque, depende do livro, vocês vão ler menos 60, menos 70. Tá? Então, esses valores variam de menos 60 até menos 70. Isso varia conforme o tipo de célula. Mas, de uma maneira geral, aqui nas nossas aulas, eu sempre vou considerar o valor de menos 70 para ser didaticamente consistente. Então, assim que se estabelece o potencial de repouso de membrana, através das movimentações de sódio e potássio através da membrana da célula nervosa. Eu falei no início da aula anterior que uma das características da célula nervosa é justamente a excitabilidade elétrica, ou seja, ela responde a um estímulo através da alteração do seu potencial de membrana. Então a célula nervosa, quando está lá, não está fazendo nada, entre aspas, quando ela está em repouso, ela tem o seu potencial de repouso de menos 70. Se essa célula é estimulada, ela altera o potencial de repouso de membrana. Ela vai mudar o valor do potencial de repouso de membrana justamente porque ela está respondendo ao estímulo. Ou seja, ela tem excitabilidade elétrica. Ela responde ao estímulo através da alteração do seu potencial de repouso. É isso que a gente vai começar a ver agora. Então, neurônios conseguem alterar o potencial de repouso, porque eles têm justamente essa característica do neurônio que é excitabilidade elétrica. Então, vamos considerar a situação aqui que a célula nervosa está no potencial de repouso, mostrado aqui em torno de menos 70 mV. Se nessa célula que está no potencial de repouso, eu permito, eu faço com que nessa célula canais de sódio, outros canais de sódio que são diferentes daqueles canais de vazamento que eu descrevi anteriormente, do movimento de sódio e potássio. Aí são outros canais. São canais que são controlados por exemplo, a gente vai falar isso daqui a pouco, por a ligação de uma molécula de neurotransmissor. Então, esses canais de sódio, no primeiro momento, eles estão fechados, mas se alguma molécula de neurotransmissor se liga nesse canal, esse canal vai se abrir. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se uma célula nervosa, que está mostrada aqui, ela está no seu repouso e ela é estimulada, e após o estímulo, canais adicionais de sódio se abrem, o que vai acontecer? O sódio ele é mais concentrado no meio extracelular. Esse sódio vai começar a se movimentar para dentro da célula. Sódio tem carga positiva. O que ele vai fazer com a célula? Ele vai tornar aquela célula mais positiva em relação ao potencial de repouso. Então, o sódio, quando ele começa a entrar na célula, em resposta a um estímulo, nessa célula nervosa, o potencial de repouso de membrana dessa célula, na verdade, ele começa a se modificar. Ele sai do repouso, na verdade. Então, esse potencial de membrana começa a aumentar. Ele começa a aumentar saindo do valor negativo e até podendo chegar a um valor até positivo. Quando o potencial de membrana de uma célula nervosa ele sai do seu potencial de repouso e aumenta o seu valor, ou seja, ele fica menos negativo ou até fica positivo, a gente diz que ocorreu uma despolarização. Despolarização. A célula nervosa foi despolarizada. Então, essa é uma alteração do potencial de membrana que acontece após um estímulo, um tipo de alteração. É uma despolarização da célula nervosa, ou seja, ela sai de um potencial de repouso de menos 70 e aumenta esse potencial de membrana para um valor menos negativo ou até um valor positivo. Então, isso é o primeiro tipo de alteração que pode acontecer, uma despolarização, ou seja, um aumento do potencial de membrana de uma célula nervosa. Por outro lado, a célula nervosa pode ser estimulada e, ao invés da abertura de canais de sódio,
abrirem canais de potássio, canais de novo que são diferentes daqueles canais de vazamento. Aqui são canais que normalmente estão fechados e eles só vão abrir se houver um estímulo na célula nervosa. Então, nesse caso, se a célula nervosa for estimulada e houver abertura de canal de potássio, lembra, o potássio ele é mais concentrado no meio intracelular. Se abrirmos canais de potássio nessa célula, vai sair potássio, vai sair carga positiva de dentro dessa célula. Se sai carga positiva dentro dessa célula, o que vai acontecer? Essa célula vai se tornará mais negativa, porque está saindo carga positiva, então vai se acumular mais negatividade dentro da célula, porque ela está perdendo carga positiva. Então, nesse caso, o potencial de membrana da célula, que está aqui no repouso em menos 70, ele vai ficar num valor mais negativo ainda do que menos 70, podendo chegar próximo lá de menos 100. Nesse caso, quando uma alteração do potencial de membrana da célula faz com que a célula fique mais negativa em relação ao potencial de repouso, a gente diz que ocorreu uma hiperpolarização da célula. Então, veja bem, são os dois tipos de resposta que uma célula nervosa pode ter a um estímulo. Ela pode aumentar seu potencial de membrana, nesse caso é uma despolarização, ou ela pode diminuir o seu potencial de membrana, e nesse caso é uma hiperpolarização. Usando um outro termo, uma despolarização também pode ser chamada de um estímulo excitatório. A gente vai ver isso daqui a pouco mais tarde, quando a gente estiver falando de potencial de ação. Então, uma despolarização pode ser chamada de um estímulo excitatório. E uma hiperpolarização pode ser chamada de um estímulo inibitório. Ok? Então, aqui nessa figura, a gente vê o mesmo processo, só que numa linha temporal. Então, a célula está no potencial de repouso, ela é estimulada, existe um estímulo excitatório que faz, por exemplo, que canais de sódio se abram. Vai entrar sódio, isso faz com que a célula se despolarize. O estímulo cessa, o que vai acontecer? Aqueles canais de sódio vão se fechar e quais canais que vão ficar abertos? Aqueles canais de vazamento de sódio e de potássio que eu te expliquei anteriormente. Então essa célula vai se repolarizar e vai voltar para o potencial de repouso de membrana. Porque a célula nervosa ela sempre tem a tendência de voltar ao potencial de repouso. Ela só altera o seu potencial de repouso se ocorre um estímulo. Então, nesse caso, ocorreu um estímulo excitatório, a célula despolarizou, o estímulo excitatório finalizou aqui nesse momento, aqueles canais adicionais de sódio fecharam, então a célula retorna ao seu potencial de repouso. Fica do potencial de repouso durante mais algum tempo, e aí nesse outro momento a célula sofre um outro estímulo, só que é um estímulo inibitório. Esse estímulo inibitório faz com que se abram, por exemplo, canais de potássio. E a abertura de canais de potássio faz com que saia potássio da célula. E essa saída de potássio de carga positiva faz com que a célula fique mais negativa, o potencial de membrana fique mais negativo. Ou seja, aconteceu uma hiperpolarização. Nesse caso, ocorreu a hiperpolarização, e nesse ponto aqui, o estímulo inibitório cessa, aqueles canais de potássio que foram abertos se fecham, e aí o que vai operar aqui novamente são, de novo, aqueles canais de sódio e potássio que estão permanentemente abertos, os canais de vazamento. Aí a célula tende a se repolarizar e voltar ao potencial de repouso de membrana. Então, esses são as duas alterações que acontecem, uma despolarização e uma hiperpolarização. Essas alterações que acontecem em resposta a um estímulo inicial na célula nervosa, elas são chamadas de potenciais graduados. Potenciais graduados. A gente vai detalhar isso aqui. São potenciais graduados porque eles são chamados de potenciais graduados. Então, aqui novamente mostrando o mesmo mecanismo, a célula está em repouso. Existe um estímulo excitatório que vai abrir canais de sódio. Esses canais de sódio abertos permitem a entrada de sódio, e essa entrada de sódio, na verdade, vai despolarizar a célula, vai aumentar o potencial de repouso até um limite.
Qual é o limite? É o potencial de equilíbrio do íon sódio. De uma forma similar que acontece com aqueles canais de vazamento, se esses canais que são abertos somente mediante um estímulo eles se abrem, eles também não vão permitir a entrada indefinida de sódio. Isso vai ter um limite, que é o potencial de equilíbrio do sódio. Por outro lado, no caso do potássio, ou no caso de nesse caso aqui, desculpa, voltando, é uma despolarização. No caso de uma hiperpolarização, novamente, a célula está lá em menos 70, existe um estímulo inibitório que vai fazer com que haja abertura de canais de potássio. O potássio começa a entrar, e mantendo-se o estímulo inibitório, ele vai entrando até um limite, até alcançar o potencial de equilíbrio do potássio. Da mesma forma similar que acontece com aqueles canais de vazamento que são observados, que eu expliquei anteriormente. Tá? Então, tanto o estímulo excitatório quanto o estímulo inibitório, ele vai levar a uma alteração do potencial de membrana, mas é uma alteração que tem um certo limite, não vai aumentar indefinidamente ou diminuir indefinidamente o potencial de membrana, porque, novamente, o que está se movimentando aí são íons, e íons e moléculas que têm carga elétrica, quando elas se movimentam, elas sempre vão gerar um gradiente elétrico, no final das contas, que vai se contrapor ao gradiente iônico. Então, aqui a gente tem as duas situações mostradas juntando os dois gráficos. Então, quando acontece uma despolarização, ou seja, um estímulo excitatório, ela vai ocorrer através da entrada de íon sódio. Ao passo que quando acontece um estímulo inibitório, uma hiperpolarização, a hiperpolarização vai acontecer através da abertura de canais de potássio, que vai permitir a saída dos íons potássio. Então, os potenciais graduados, eles são chamados assim, por quê? Porque a amplitude de variação da alteração do potencial de membrana vai depender da intensidade do estímulo. O que eu quero dizer com isso? Vamos considerar essa situação aqui. Tá? A célula está no repouso e aí existe um estímulo excitatório, e esse estímulo excitatório faz com que se abram canais de sódio. Quando há abertura de canal de sódio, vai entrar sódio e essa célula vai começar a se despolarizar. Aqui, esquematicamente, a gente tem 3 canais de sódio aqui. Mas vamos supor que é um estímulo que seja fraco e que esse estímulo fraco leve à abertura somente de um canal de sódio. Se somente um canal de sódio abre, o que vai acontecer com essa célula? Ela está no potencial de repouso, ela vai despolarizar, por exemplo, até esse nível aqui. Aí o estímulo cessa, ela volta e repolariza. Por outro lado, se 2 canais de sódio forem abertos, a célula está em repouso, ela se despolariza até, por exemplo, esse nível aqui. E aí, quando o estímulo excitatório cessa, os canais fecham, a célula vai e se repolariza. Tá? Essa repolarização similar ao que eu mostrei aqui. Tá? Se o estímulo acaba, os canais fecham, a célula se repolariza. E a terceira situação, vamos supor que o estímulo é mais forte nessa célula nervosa e os 3 canais de sódio abrem. Nesse caso aqui, a célula vai se despolarizar até um nível mais alto, vamos supor até esse nível aqui, e aí quando o estímulo cessa, a célula vai e se repolariza. Então isso significa o quê? Que o potencial, a alteração do potencial que é gerado por esse estímulo, ela vai ser dependente da quantidade de canais de sódio que vão se abrir. Então, por isso que se diz que é um potencial graduado. Ele vai depender da intensidade do estímulo. Se for um estímulo fraco, haverá uma despolarização pequena. Se for um estímulo médio, haverá uma despolarização média. Se for um estímulo forte, haverá uma despolarização forte. A mesma coisa acontece com uma hiperpolarização. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que uma célula sensorial, né, que percebe pressão, eu consiga com o meu dedo estimular exatamente uma única célula sensorial de pressão na minha mão. Então, se eu fizer um estímulo fraco, essa célula sensorial vai abrir poucos canais de sódio. Isso vai fazer com que haja uma pequena despolarização e aí quando eu cesso o estímulo, essa célula se repolariza. Por outro lado, se eu faço um estímulo médio,
vai abrir um número maior de canais de sódio nessa célula sensorial sensível à pressão. E se eu cesso o estímulo, essa célula volta ao seu potencial de repouso. Se eu faço um estímulo forte, eu vou sentir a pressão mais forte. Por quê? Porque o estímulo forte fez com que abrisse um número muito maior de canais de sódio. Essa célula é despolarizada num nível mais alto. Quando eu cesso o estímulo, a célula sensorial volta ao seu potencial de repouso. Então, a intensidade do potencial graduado, ou seja, a intensidade de uma despolarização ou uma hiperpolarização, nesse caso aqui, ela vai ser dependente da intensidade do estímulo. Isso é uma característica importante do potencial graduado. Tá? Existem dois tipos de sinais elétricos, a gente vai ver até o final dessa aula, né? O potencial graduado e o potencial de ação. Então, estou falando de potencial graduado. Então, a intensidade do potencial graduado vai ser dependente da intensidade do estímulo. Uma outra característica do potencial graduado é que quando acontece um potencial graduado, ou seja, uma despolarização ou uma hiperpolarização na célula, esse potencial graduado ele é conduzido através da célula nervosa. Só que essa condução através da célula nervosa acontece com perda de potencial ou perda de voltagem. O que isso significa? Então, vamos olhar essa figura aqui. Lembra que eu falei lá no início da aula anterior, quando estava falando das regiões da célula nervosa, que existe uma região de recepção do sinal? Então, vamos considerar essa região de recepção do sinal. Então, é feito um estímulo e nessa região de recepção do sinal, ela é composta por dendritos, que são as regiões que recebem os estímulos. Então, vamos supor que é feito um estímulo aqui na pontinha desse dendrito aqui. Um estímulo excitatório. Ou seja, uma despolarização vai ser gerada na extremidade desse dendrito aqui. Uma despolarização, ou seja, vai abrir canais de sódio e vai fazer com que esses canais entrem sódio dentro da célula. O que vai acontecer? Se entra sódio dentro da célula, após esse estímulo, vai haver um aumento do potencial de membrana dessa célula. Então, se esse potencial graduado é gerado aqui, para que ele consiga gerar uma resposta nessa célula, ele vai ter que chegar até essa região de integração do sinal. Lembra que eu falei que a região de integração do sinal é a região que gera um outro tipo de sinal elétrico, o potencial de ação. Veja bem, o potencial graduado gerado aqui, ele vai ter que percorrer esses dendritos, que são longos, que são muitas vezes são mais longos, os dendritos são mais longos até do que o corpo celular. Percorrer o dendrito, percorrer a membrana do corpo celular e até chegar aqui na zona de integração do sinal. Só que o que acontece? Quando existe essa despolarização, essa corrente elétrica que é gerada, né, que na verdade é uma corrente iônica que é gerada aqui, ela não é conduzida sem perda. Por que ela não é conduzida sem perda? Porque, lembra, a membrana plasmática ela é cheia daqueles canais de vazamento que estão permanentemente abertos. Os canais de potássio, por exemplo. Então, aqui eu fiz um esquema aqui, que eu não tinha uma figura num livro para mostrar isso, eu fiz um esquema aqui, eu improvisei um esquema. Aqui vamos supor que isso aqui é um dendrito. O dendrito, a pontinha do dendrito lá onde foi feito o estímulo. Então foi feito o estímulo na pontinha do dendrito, um estímulo excitatório, abre o canal de sódio, entrou sódio. Nessa região aqui houve uma despolarização da membrana nessa região. Então, a intensidade de despolarização está mostrada pela cor. Então, o vermelho é mais forte e faz o degradê até o amarelo, que é o mais fraco. Então, porque entrou sódio aqui nesse local, na pontinha do dendrito, houve uma despolarização mais forte aqui. Esse sódio que entra vai gerar uma corrente iônica que vai se propagar aqui por dentro da célula, próximo da membrana. Só que, ao passo que essa corrente iônica vai se propagando, o que acontece? Vai vazando íon potássio, que tem carga positiva também. Então, o que acontece? Essa alteração do potencial de membrana que é gerado aqui, quando ela se propaga através desse dendrito, ela vai diminuindo o valor desse potencial de membrana. Por que isso acontece? Lembra lá, desculpa, eu vou trazer isso para vocês, mas lembra lá da física do ensino médio? Lembra dessa fórmula?
que tem o mnemônico quem vê ri. O que significa isso? Voltagem é igual resistência vezes corrente. Voltagem é a mesma coisa do que potencial. Então, vamos ver aqui. Se há uma despolarização dessa célula aqui, o que vai acontecer nesse ponto que eu estou indicando com a célula? Vai haver uma alteração do potencial de membrana, que está aqui um valor mais alto. Ou seja, vai sair lá do potencial de repouso e vai ficar um valor mais alto. Quando há a propagação dessa corrente elétrica através daqui do dendrito, existe uma perda de potencial de membrana. Por quê? Por que existe essa perda do potencial de membrana? Porque a resistência da membrana, ou seja, o que é a resistência? A capacidade de um corpo, objeto ou estrutura se opor à passagem de corrente elétrica, a resistência dessa membrana é muito baixa. Por que a resistência é baixa? Porque tem vários canais de vazamento aqui. Então, se a resistência é baixa, o que vai acontecer com a voltagem? A corrente permanece sempre a mesma. A corrente vai permanecer sempre a mesma, o valor de corrente. Mas se a resistência é baixa, eu vou multiplicar o valor de corrente por um valor baixo de resistência. Eu vou diminuir a voltagem, ou vou diminuir o potencial. Então, o que acontece? Existe uma diminuição do potencial de membrana ao longo da condução desse estímulo através desse dendrito. Por quê? Porque existe uma baixa resistência de membrana. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que se eu faço um estímulo excitatório aqui na pontinha desse dendrito, e como a resistência de membrana é muito baixa, a tendência é que essa despolarização que aconteça aqui, ela vá perdendo a sua intensidade. E ela jamais vai chegar até a outra extremidade aqui do corpo celular, porque ela vai perder toda a sua intensidade devido à baixa resistência da membrana. Tá? Então, isso é uma característica do potencial graduado também. O potencial graduado ele tem o que se chama de condução com decréscimo. Ou seja, se há uma despolarização numa região do dendrito, essa despolarização vai ser máxima na região onde ocorre a despolarização, onde ocorre entre os íons, nos canais iônicos. Mas ao passo que ela vai se propagando pelo dendrito, ela vai perdendo a sua intensidade, porque existe a condução que é com decréscimo, devido ao vazamento de carga positiva que acontece através daqueles canais de vazamento ao longo do dendrito. Então, isso é muito importante. Porque, pensa bem, se a gente tem uma célula, vamos voltar aqui nessa figura. Isso aqui é um neurônio motor. Tá? Isso aqui é um neurônio motor. Então, o meu cérebro mandou uma mensagem para esse neurônio que controla uma fibra muscular. Esse neurônio contrair a fibra muscular. Essa mensagem, esse sinal vai chegar aqui na região de recepção do sinal. Esse sinal que chega aqui vai gerar uma despolarização que vai ter que ser conduzida até a região de transmissão do sinal. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer se existe condução por decréscimo? Essa despolarização, considerando a condução com decréscimo, ela sequer vai chegar nessa região aqui, que é a região de integração do sinal, que vai gerar o que a gente chama de impulso nervoso, que é o potencial de ação. Então, essa é uma característica importante do potencial graduado. O potencial graduado tem condução por decréscimo. O que tem que acontecer para contrabalançar essa perda de potencial de membrana, essa perda de condução que acontece no potencial graduado? Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa a célula nervosa tem que fazer. E o que ela faz é um processo chamado de somação. O que é somação? A somação, como o próprio nome indica, é a soma desses estímulos. Existem dois tipos de somação, e aqui nessa figura eu mostro o que se chama de somação espacial. Então a gente tem aqui um dendrito A e o dendrito B. Houve um estímulo nessa célula, na região do dendrito. Na somação espacial, o que acontece? Os canais iônicos do dendrito A e do dendrito B, eles são estimulados simultaneamente. Ou seja, simultaneamente eles são estimulados. O que acontece? Vai acontecer uma despolarização nessa região desse dendrito e outra despolarização nessa região desse dendrito, que está mostrado aqui. Ó.
estava em repouso, essa região da membrana, despolarizou. E aqui no dendrito B estava em repouso, aí houve um estímulo, no mesmo momento do que do estímulo do dendrito A, e despolarizou. Esses dois estímulos feitos simultaneamente, eles podem se somar em ordem de magnitude mesmo, aritmeticamente. Então vamos supor, nesse caso aqui, o estímulo no dendrito A elevou o potencial de repouso de menos 70 para menos 60, ou seja, uma variação de 10. E o estímulo no dendrito B elevou o potencial de repouso, o potencial de membrana, saiu do repouso de menos 70 e foi para menos 60. Também houve uma variação de 10. Os dois juntos, quando acontecem, eles levam uma variação de 20. Então, o que acontece? O processo de somação espacial. O que significa? Significa que quando a somação, como a soma dos dois estímulos, faz com que haja a possibilidade de uma condução desse estímulo por uma maior distância, porque continuará havendo perda, mas só que como o estímulo inicial é maior, essa perda que acontece, ela pode não ser suficiente, tá, para que chegue até zero nessa outra região aqui. Porque qual é a intenção? É que essa despolarização que é gerada aqui nessa região da célula do dendrito, ela alcance essa região aqui. Se fosse somente um estímulo isolado no dendrito A, possivelmente quando chegasse até aqui, já não haveria mais nenhuma alteração de potencial de membrana. Ela voltaria ao repouso. Mas como os dois acontecem simultaneamente, é possível que ele chegue com uma intensidade suficiente de alteração de potencial de membrana até essa região do neurônio aqui. Então isso é chamado de somação espacial. A somação espacial, ela não acontece sozinha, ela acontece junto com outro processo que é chamado de somação temporal. Então, na somação temporal, o que é a somação temporal? Na espacial, enquanto na espacial o estímulo acontece em duas regiões distintas ao mesmo tempo, na somação temporal o estímulo vai acontecer em regiões subsequentes, adjacentes em tempos distintos. Então, por exemplo, aqui eu vou voltar nessa figura aqui para mostrar. É a figura da somação espacial, tá? Mas eu vou usar essa figura para mostrar a somação temporal também. Então, vamos supor que acontece um estímulo aqui nessa região, simultaneamente, somação espacial, e aqui nessa região da célula acontece 2 milissegundos depois um outro estímulo. Então o que acontece? Aconteceu o estímulo aqui nessa região, somação espacial, os dois se somaram, esse potencial de membrana ele vai se propagando pela célula e quando ele chega aqui nessa região acontece um outro estímulo. Um outro estímulo de 10 milivolts. Ou seja, houve aqui uma somação temporal. Aquele estímulo que houve uma somação espacial de 20 milivolts, ele foi se propagando. Quando ele chegou aqui, ele já diminuiu para 15 milivolts, por exemplo. Mas aí houve um outro estímulo nessa região aqui. Ou seja, temporalmente, num tempo posterior. Então chegou aqui 15 milivolts, aí aqui houve outro estímulo de 10. Então aquele que era 15 subiu para 25. Aí se propagou mais um pouco. Quando chegou aqui, chegou com 15 aqui, porque houve condução com perda. Houve mais um estímulo de 10. Aí voltou para 25 novamente. E assim, sucessivamente, vai se propagando ao longo do neurônio até chegar na zona de integração do sinal. Então, esse caso aqui é o que a gente chama de somação temporal. São dois estímulos sucessivos no tempo, que acontecem em tempos diferentes. Isso aqui aconteceu no primeiro tempo, e aí depois o sinal foi se propagando e depois aconteceu novamente num tempo posterior. Ou seja, houve a somação dos dois estímulos. Esse processo de somação é essencial, né? Por que a somação é importante? E aqui eu digo qual é a importância da somação e aí na próxima aula eu vou explicar os processos que levam ao potencial de ação. Então vamos lá. Vamos considerar o nosso neurônio motor novamente. Eu enviei o comando para o meu neurônio motor que eu queria movimentar minha perna, por exemplo. Esse neurônio motor recebeu o estímulo aqui. Esse neurônio motor controla uma fibra muscular no meu músculo da perna, por exemplo. Então, esse estímulo que chega aqui, ele vai ter que se propagar
através do processo de somação vou operar aqui, até chegar nessa zona de integração do sinal. Essa zona de integração do sinal é onde se gera o potencial de ação, que é o outro tipo de estímulo. Isso aqui é um estímulo, até chegar nessa zona de integração do sinal, a gente está falando de potencial graduado, que se conduz, que é conduzido com perda, e para que não haja perda completa, existe o processo de somação. Esse potencial graduado, quando chega na zona de integração do sinal, no caso aqui o potencial graduado despolarizante, quando chega na zona de integração do sinal, ele tem que chegar com uma intensidade mínima para que possa ser gerado o potencial de ação aqui. Se ele não chegar com essa intensidade mínima, que a gente chama de potencial limiar, o potencial de ação não é gerado, que é o outro tipo de sinal elétrico. Quando é gerado o potencial de ação aqui, então são gerados potenciais graduados despolarizantes, ou seja, estímulos excitatórios, que através do processo de somação, eles alcançam a zona de integração do sinal da célula nervosa, nesse caso o neurônio motor, com uma intensidade mínima que vai gerar o potencial de ação. Esse potencial de ação, quando é gerado, ele vai ser conduzido através do axônio até o terminal sináptico, e esse terminal sináptico vai estimular a fibra muscular. Então, o processo de somação ele é essencial para que aconteça isso, para que esse potencial graduado despolarizante ele chegue com uma intensidade suficientemente alta aqui na zona de integração do sinal, que seja suficientemente alta para gerar um potencial de ação. Então, no próximo vídeo, que vai ser o terceiro vídeo dessa aula 1, eu vou explicar como que é gerado o potencial de ação a partir do momento que o potencial graduado com intensidade suficiente chega aqui na região de integração do sinal.